Glória a Deus. Louvo ao Senhor por esta conferência. Uma conferência que vem trazer luz sobre um tema, acredito, de grande importância para este século 21. Em função do antropocentrismo, nós sempre costumamos utilizar essa palavra. Algumas pessoas falam mais que palavra complicada, né? Antropocentrismo, mas é a palavra que é usada. É a palavra correta para falar a respeito de um fenômeno do homem caído e deste mundo perdido, conduzido por Satanás, de colocar o homem no centro de todas as coisas. Quando alguns ainda conseguem fugir deste colocar o homem no centro, acabam colocando outras coisas também como centro, de sorte que sempre se busca tirar o lugar de Deus da centralidade. Alguns colocam os judeus como centro de tudo e se esquecem do texto de Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, e também do capítulo 3 de Efésios, versículo 10 e 11, em que nos diz que o centro do supremo propósito de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o próprio Deus, é o centro de um propósito eterno, que começou na eternidade passada e que vai ter a sua consumação na eternidade futura. O homem e qualquer outra criatura é o meio pelo qual esse propósito perpassa. Embora sejamos convidados a ser co-participantes, a sermos co-herdeiros, a sermos co-participantes da glória eterna, mas nós somos o objeto pelo qual a glória de Deus é alcançada. É por isso que nós devemos ficar impressionados com o capítulo 1 de Efésios, ali em que desde o versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 14, o apóstolo Paulo, em resumo, apresenta como que o propósito de Deus está firmado no tripé do Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que recebem toda honra, toda glória e toda adoração, razão pela qual o apóstolo ali, quando fala da eleição, da predestinação, da redenção, da herança, do selo e do penhor, ele confere essas 6 bênçãos espirituais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo que essas 6 bênçãos que a nós nos são concedidas, elas nos foram dadas de acordo com a vontade do bom prazer do coração do Pai, visando o louvor da sua glória. Então, esta era em que nós vivemos, observa-se claramente como que o homem vive para si, trabalha para si, existe para si, tudo é para si. E não bastava já o homem caído, veio a religião caída, representada nas suas muitas vertentes, incluindo o que nós podemos chamar de cristianismo, ou sendo um pouco mais categórico e específico, o meio evangélico da atualidade tem pregado um evangelho deturpado, porque prega que Deus existe para o homem, que Deus existe para salvar o homem, para abençoar o homem, para enriquecer o homem, para prosperar o homem, para fazer tudo aquilo que satisfaz a alma do homem. E embora Deus possa sim realizar essas bênçãos no sentido de nos salvar, de nos abençoar, de nos curar e até mesmo de nos prosperar, não é este o alvo do evangelho. Isso aí é o caminho contrário daquilo que a Bíblia apresenta. Deus nos salva, mas é para a glória dele. Então a igreja deveria ter uma posição, ao invés de ficar na condição de pedir e de exigir e de determinar e bater o pé dizendo que Deus tem que dar, senão ele não é Deus. A igreja deveria prostrar-se com o rosto em terra em adoração profunda àquele que é, por meio dele, para ele e nele foram feitas todas as coisas. Amém? Por esta razão, então, apenas Romanos 11:36 é o suficiente para resumir toda a Escritura, para resumir a eternidade passada, o tempo e a eternidade futura. Quando nós cantamos aqui nesta manhã, porque dele, nele
e para Ele são algumas coisas. É isso? Não. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Os judeus, para Ele. A igreja, para Ele. Sua vida, para Ele. A redenção, tanto quanto o próprio lago de fogo, como falamos ontem, embora no aspecto negativo, mas todas as coisas redundarão em louvor e glória da sua pessoa na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então que nós possamos ter isso em consideração para entendermos a relevância desta conferência bíblica. Queridos, quando se fala a respeito de eleição e predestinação, é certo que nós nos deparamos com um problema. Um problema não bíblico. A Bíblia não tem problema nesse sentido. A Bíblia é clara nesse sentido. Mas nos deparamos com um problema chamado homem. Porque o homem, contaminado com as ideias desse século, com as ideias de um cristianismo decaído e afastado da verdade, chega a se opor frontalmente à Escritura. Ao ler a Bíblia, irmão, precisamos ter em mente que todo o nosso parecer pessoal deve ser jogado na lata do lixo, e só a Escritura deve prevalecer. E o homem deve se curvar diante da Escritura Sagrada, porque é a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu nasci num lar evangélico, cresci num lar evangélico, mas a partir do momento que eu me deparei com a Escritura, eu tive que abrir mão de muitos conceitos, de muitas ideias que eu considerava verdadeiras, mas diante da Bíblia eu tive que tomar uma decisão: ou nós vamos apenas confessar a Escritura, ou então nós vamos fechar a Bíblia e vamos montar um negócio para nós. Igreja não é negócio de ninguém. A igreja é um povo comprado, remido pelo sangue de Jesus, que serve, vive e existe para a glória dele, tão somente. Então, se a igreja não é um negócio do bispo fulano, do apóstolo ciclano, se a igreja é o corpo de Cristo, ela deve ter a Bíblia como regra de fé. E tê-la como regra de fé significa que quando você lê a Escritura, você a confessa. Você crê na palavra, não porque haja lógica para você, ou porque haja lógica para este século. Na verdade, a Bíblia não tem lógica nenhuma se comparada a esse século, porque este século caminha no sentido oposto da vontade de Deus. Então não tem lógica alguma. Vai ler a palavra de Deus e tentar comparar com os segmentos da nossa sociedade que não tem nada a ver. Hoje em dia a política entrou nas igrejas. Hoje em dia igreja é sinônimo de política. Hoje em dia a igreja é sinônimo de ter ali uma massa de pessoas desinformadas que são manipuladas na hora de votar nos candidatos daqueles pastores que já fizeram as dobradinhas muito antes. Nós temos que rejeitar esse comportamento servil, porque devemos servir tão somente a Deus e não ao homem. A igreja de Jesus Cristo, mais do que nunca, precisa reagir contra esse sistema maligno que está fadado ao lago de fogo. Deus convida homens e mulheres que tenham coragem, que tenham um espírito nobre, e não de plebe, e não de massa de pessoas manipuladas. Um espírito criterioso, não um espírito rebelde, mas um espírito criterioso. Um espírito, como diz em Atos capítulo 11, ou melhor, capítulo 17, versículo 11, dos bereanos, que ouviam a palavra e a acolhiam com avidez, mas que verificavam dia a dia as Escrituras para saber se as coisas
eram de fato como aquele pregador estava dizendo. É um espírito humilde, porém criterioso. É um espírito submisso, porém que só se curva diante de Deus e só obedece aos homens que são dirigidos por Deus. Porque é certo que devemos obedecer às autoridades, os guias, os presbíteros das igrejas, mas somente aqueles que estão sendo conduzidos pela palavra. No momento em que nós nos deparamos com qualquer que seja a autoridade, e que essa autoridade quer nos levar para um viver diferente daquilo que a Bíblia diz, devemos falar como Pedro e João disseram: antes nos importa obedecer a Deus que aos homens, ainda que os seus lombos recebam algumas varadas, mas é preciso. Essa conferência tem um objetivo: gerar luz no coração dos verdadeiros filhos de Deus, a fim de que eles venham se levantar e se dispor a seguir a Deus de acordo com a sua escritura, e assim ser um antitestemunho à religião do tempo presente, para que o Senhor possa encontrar alguns cristãos vencedores no dia da sua vinda. Que você possa ter esse convite aí no seu coração. Reagir é a palavra, levantar é a palavra, posicionar-se é a palavra, ao lado de Deus, para a glória do seu nome. Aleluias. Então, ao falar sobre eleição e predestinação, os textos são claros, porém, quando algumas pessoas que ainda precisam de um tanto de esclarecimento olham para a palavra e falam: está escrito, mas aí vem um argumento. E um dos principais argumentos que se colocam diante desse tema é: já que Deus já tem os seus eleitos, porque Ele elegeu aqueles a quem Ele quis, de acordo com a sua vontade, então nós não precisamos mais pregar o Evangelho. Já ouviram esse argumento? Interessante, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 10 inteiro só para responder a esta pergunta. É um capítulo que fala sobre salvação. É um capítulo que fala sobre a pregação da palavra como um veículo de fé. É um capítulo que está aqui para nos mostrar que a palavra de Deus deve ser pregada a toda criatura, para que aqueles que são eleitos, ao ouvir, possam ter a fé implantada e gerada no coração, a fim de que creiam. E o apóstolo Paulo então vai nos trazer um entendimento muito claro, a partir do momento que nós então passarmos por cada versículo específico aqui. Leia conosco, portanto, a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? A favor deles quem? Dos seus irmãos e compatriotas segundo a carne. É o que nós vamos encontrar no capítulo 9, versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Agora, por que o apóstolo Paulo está tratando da eleição e predestinação e se referindo continuamente a Israel? Alguns teólogos acham que o fato de ele fazer referência a Israel constantemente significa que esses capítulos aqui estão para falar da eleição de Israel e não de qualquer outra pessoa. Mas é exatamente o contrário. No momento que ele começa a falar de Israel, ele está trazendo respostas que os judeus questionavam naquela época, ou que os judeus convertidos traziam naquela época. Qual o questionamento? Ora, se o Senhor Jesus é o Messias, porque o Messias fora prometido a Israel, por que Israel não foi salvo? O questionamento é exatamente este:
Queremos saber por que a nação de Israel, sendo ela eleita, tendo ela uma aliança no Sinai feita com Deus, qual o motivo pelo qual ela não foi salva? Seria uma contradição imensa. Um povo, uma nação, pregar e aguardar o Messias por 2000 anos, vamos dizer assim, incluindo o tempo de Abraão, e o Messias vir e essa nação coletivamente se perder. Então o apóstolo Paulo começa a nos explicar, falando sobre a eleição e predestinação, a fim de mostrar que a resposta para esta aparente contradição é que a salvação não depende de méritos humanos, e que a salvação não depende da carne. Não é pelo fato de terem nascido de Abraão, de terem nascido de Isaac, de terem nascido de Jacó, que eles são salvos, porque a salvação não é coletiva, a eleição não é coletiva. Na verdade, os salvos do meio de Israel é assim como os salvos do meio gentílico devem estar inseridos no que Paulo chama de eleição da graça. Então o apóstolo Paulo está falando da eleição e predestinação aqui a fim de explicar as razões e os motivos pelos quais Israel, como nação ou coletivamente, não foi salvo. Mas ele mostra que dentre esses que é a nação de Israel, muitos são salvos e outros não são salvos. E por que uns são, os outros não são? Ora, são salvos aqueles que são alvos da eleição da graça. Basta que vocês leiam o capítulo 9 de Romanos, versículo 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Vocês percebem? Olha o que Isaías está dizendo, e Paulo está ratificando: ainda que a nação de Israel seja como a areia do mar, uma multidão, salvos serão apenas o remanescente. E por que esse remanescente de Israel será salvo? A resposta humana é: porque eles abriram o coração e aceitaram a Jesus. Resposta errada e caída. Por que esse remanescente será salvo? Pergunte a Bíblia e deixe ela responder. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Aleluia. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E este remanescente que sobrevive para a salvação são aqueles que são alvos da eleição da graça. E o versículo 6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É por isso que no capítulo 10, então, o apóstolo Paulo diz: a vontade do meu coração. É o desejo de Paulo, na condição de judeu, de homem natural, descendente de uma nação. Paulo tinha um amor profundo pela sua nação, pelo seu povo. Paulo era compatriota, e como um dos tais, ele disse, olha, no capítulo 9 ele diz que ele desejaria ser anátema, ainda que eu fosse maldito e condenado ao lago de fogo. Se fosse para salvar a todos os meus irmãos segundo a carne, eu desejaria. E agora ele diz no capítulo 10, versículo 1, que a vontade do coração dele era que todo Israel fosse salvo. É a vontade do coração dele, não é a vontade do coração de Deus. Ele não diz isso. Eu sei que você se lembrou do versículo lá de 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas este aí será respondido também como uma pergunta daqui a pouco. Alto lá. A vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou de Israel, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E este versículo é universal, se estende até os dias de hoje. A quantidade de crentes que são sinceros, mas não tem entendimento.
Não adianta ter apenas a sinceridade sem entendimento, cometendo torpeza e erros e enganos sem entendimento. Tem zelo, mas não tem entendimento, faz errado. Versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, falando de Israel, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. E aqui o apóstolo começa a entrar nos méritos da salvação, falando a respeito da tentativa de Israel em relação à salvação, na sua busca por uma justiça. Israel buscavam estabelecer um padrão de justiça com o fim de serem salvos. Que padrão de justiça é este? A lei. Eles queriam ser conformados no seu viver exterior de acordo com a lei. Se eles pensavam assim, alcançasse o padrão da lei, eles achavam que teriam um padrão de justiça e consequentemente seriam salvos. Mas a Bíblia diz que nesta busca de uma justiça, eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. Há duas justiças, a do homem e a de Deus. A do homem é aquilo que o homem faz, a de Deus é o próprio Cristo com a sua obra, aquilo que ele fez. E você terá que decidir pela sua própria justiça ou pela justiça de Deus. A sua própria justiça é como trapo de imundície, e isso não te dá direito à salvação. A justiça de Deus é apenas aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, e te abre os portões da eternidade para você viver com Deus. Por isso diz no versículo 6, versículo 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a tua boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou melhor, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Queria pedir duas coisas para vocês. Primeiro, esperem para daqui a pouco, quando nós formos falar de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, para que eu então traga a explicação dessa expressão: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De todo modo, essa introdução de Paulo no capítulo 10, que nós lemos até o versículo 13, nos traz uma impressão imediata, nessa primeira leitura, de que todo e qualquer pessoa, não importando se tão somente desejar ser salva e invocar o Senhor, ela pode. Este é um texto que é usado exatamente para conflitar a ideia da eleição e predestinação. E é certo que se nós tivéssemos apenas este texto da Bíblia, esse seria o sentido. Só que Paulo não para por aqui. O importante é que nós venhamos estabelecer uma sequência. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todo aquele que crê será salvo. Ele está dizendo o seguinte, que a consequência do crer é a salvação. Não tem como a pessoa crer e não ser salva. Paulo está partindo do crer para a salvação. Só que nós devemos começar um pouco antes. Por quê? Um pouco antes começa com a pregação da palavra. A ordem é, primeiro, a pregação da palavra. Segundo, quantos crerão na pregação da palavra? Terceiro, qual é o resultado daqueles que creram na palavra?
Temos que partir por essa ordem, temos que ser minuciosos. É certo que todo aquele que invocar será salvo. Ele está afirmando: se você invocar o nome do Senhor, e isso significa crer com o coração, confessar com a sua boca, é o exercício de uma fé verdadeira. Ora, a consequência não é outra, é a salvação, é a certeza e a garantia. Só que a partir então do versículo 14, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o que vem antes deste crer, o que vem antes deste invocar, que é o ato da pregação da palavra, a pregação do evangelho, o que vai responder à pergunta: então quer dizer que se já estão eleitos os que haverão de ser salvos, não precisamos de pregar a palavra? Aí o apóstolo então vai mostrar a respeito da pregação. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão em quem não creram? Ou seja, o crer primeiro é depositado no coração, é gerado no coração, e porque eu creio, eu agora o invoco. Aqueles que chegam a invocar o nome do Senhor, primeiramente creram. Vamos continuar. E como crerão de quem nada ouviram? Ou seja, eles precisam ouvir. Como é que eu posso crer em quem eu nunca ouvi nada? E como eu posso invocar sem crer? Olha como o apóstolo vai colocando a ordem sequencial dos fatos e fenômenos da salvação. Primeiro, alguém precisa pregar para que o indivíduo possa ouvir. Uma vez ouvindo, eu posso ser levado a crer. E uma vez crendo, eu posso invocar. Continuemos. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como o apóstolo Paulo, ele fala: todo aquele que invocar será salvo. Isso é a sentença definida. Todo aquele que crê será salvo. Ele não está dizendo que qualquer pessoa pode crer, se tão somente desejar. Ele está falando que aquele que crê é salvo, ou seja, a consequência do crer é a salvação. Mas aí ele começa a estabelecer: é preciso que haja alguém que pregue, é preciso que haja alguém que ouça, alguém que creia, alguém que invoque. A pregação, o ouvir, o crer, o invocar, e o resultado? A salvação. Ele diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E aqui ele encerra a sua parte informativa. Qual é a parte informativa? Irmãos, o grande desejo do meu coração é que Israel seja salvo. Versículos 1, versículo 2: porque eles são um povo zeloso. Mas há um problema: eles não foram salvos. Motivo? Porque procuraram estabelecer uma justiça humana. Deus lhes ofereceu, Deus lhes trouxe, Deus lhes apresentou a sua própria justiça, a justiça de Deus. E nesse momento, entre a justiça humana e a justiça divina, os judeus, como qualquer outro homem, geralmente fica com a sua própria justiça. E por quê? Porque não creram. Por que que o homem prefere a sua justiça à justiça divina? Porque não crê. Eu vou trocar a minha justiça, que está na minha mão, que depende do meu esforço, e eu me garanto, por uma justiça que eu sei lá, eu nem conheço, eu nem acredito nisso. É isso que ele está dizendo aqui. E mostra que, enquanto a justiça que provém da lei, ela requer esforços impossíveis e inatingíveis, quem subirá aos céus? Quem descerá ao abismo? Ele diz que a justiça de Deus não requer esforços inatingíveis. Ele diz: a palavra está na tua boca. A graça não exige de ti que você venha transpor, os céus. Quem poderia conseguir isso? Aí ele diz: não, a fé é algo acessível, está aí,
na tua boca, está no teu coração. Basta invocar, basta crer, basta confessar, porque todo aquele que invocar será salvo. Não importa se é judeu, não importa se é gentil. O que basta é invocar e crer. Este é o princípio da salvação. Mas como podem invocar se não creem? Como podem crer se não ouviram? Como podem ouvir se não há quem pregue? Agora o apóstolo Paulo vai entrar na parte explicativa, dizendo por que muitas pessoas ouvem a palavra e não creem. Quantos aqui já pregaram o evangelho para pessoas incrédulas? Já pregaram para outras pessoas? Pregaram numa conferência, numa igreja, num culto ao ar livre, em casa. Não é verdade que há pessoas que creem e outros que não creem? Todos os elementos nós temos aqui. Há o pregador, há quem pregue. Há o ouvinte, há quem ouça. E a palavra sendo ministrada. Só que na hora de crer, de invocar e ser salvo, nem todos são. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar quem está habilitado a crer e quem não está. Até aqui, do versículo 1 ao 15, ele mostra que a salvação é algo da graça mediante o crer e o invocar. Estabelece-se o modelo, ou o modo de como você gira a chave da salvação. Como eu posso adentrar a salvação? Girando a chave, de que maneira? Ouvindo, crendo, invocando. Agora ele vai entrar nos detalhes, a razão, numa pregação da palavra. Um crê, o outro não crê. Um se converte, o outro escarnece. Um chora, o outro zomba. Aqui está o momento em que o diferencial é a eleição da graça. E antes de eu ler aqui o versículo 16 em diante, permita-me mostrar um exemplo de uma ocasião em que o apóstolo Paulo pregava. Por favor, abram em Atos capítulo 13. Eu vou me antecipar para que ao lermos o capítulo 10 de Romanos, nós já estejamos avançados. Esse capítulo 13 nos mostra que o apóstolo Paulo, ele está pregando em Antioquia. Quando ele acabou de pregar em Antioquia, num determinado sábado, as pessoas rogaram que ele voltasse no sábado seguinte, para que ele pregasse novamente. Aí então, a partir do versículo 44, nós temos aqui o relato de que Paulo, ao ter voltado àquela cidade, pregava agora novamente a palavra. Nós temos então o pregador, aquele que foi enviado. Lá está o enviado, lá está o pregador, que está pregando, e lá estão os ouvintes daquela palavra. Então nós temos quem pregue e quem ouve. Mas olha o que diz o versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quantos creram? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os demais, os que não haviam sido? Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé. Os que haviam sido destinados creram e se apossaram da bênção da salvação, porque havia quem pregasse, havia quem ouvia. Os que ouviram que eram eleitos, que haviam sido destinados, creram, e os que ouviram e que não haviam sido destinados, instigaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. O motivo? Muito simples, porque Paulo pregava a salvação por graça, e eles se apegavam às suas próprias obras humanas, e não podiam admitir a mensagem da graça.
Como até hoje os cristãos do tempo presente também não admitem a salvação pela graça. Eles dizem: o homem é salvo pela graça. E aí a pessoa aceita a graça, recebe a graça, é envolvido pela graça. Mas no segundo momento eles dizem: se você não der seu dízimo, você vai para o inferno. Acabaram de retirar a graça. Se você usar esse tipo de roupa, você vai para o inferno. Se você não congregar na minha igreja, você vai para o inferno. Eu não estou pregando contra o dízimo, eu não estou pregando contra o bom vestir, eu não estou pregando contra os bons costumes. Eu só quero dizer que a salvação não depende de nada disso. Porque se a salvação depender pelo menos da tua decisão, já há um mérito em ti. E o mérito não é do homem. Então, voltando lá em Romanos no capítulo 10, uma vez que nós já temos a informação de que uma vez o apóstolo Paulo pregando, creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna, ele vai entrar nos assuntos agora, o apóstolo Paulo, mostrando como que isso acontece. Versículo 16 do capítulo 10. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Aleluia. Observem, aqui ele diz que é preciso que alguém pregue, é preciso que alguém escute, é preciso que a pessoa creia, é preciso que se invoque para ser salvo. Mas, versículo 16, você tem que enfatizar este mais. Você tem que ler do versículo 1 em diante, lendo que a salvação não faz distinção entre judeu e grego, e que é pela graça, porque a palavra está na tua boca e no teu coração, e é preciso tão somente invocar, é preciso tão somente crer para que seja salvo. E para que alguém invoque tem que crer, para crer tem que ouvir, para ouvir alguém tem que pregar, para pregar tem que ser enviado. Mas tem um mas na sua Bíblia aí? Tem mas? Não tem? A grandão. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aqui está o detalhe. É preciso que alguém pregue, é preciso que alguém ouça, mas a pergunta é: quem crerá? Essa é a pergunta. E o apóstolo Paulo, ele cita aqui o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 1 de Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? A pergunta. Aí segue-se uma segunda pergunta em Isaías 53: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não basta haver o meio material, porque o ouvido de quem escuta está ali, a voz de quem prega está ali, e a palavra está sendo ministrada, mas junto com a pregação é preciso que haja um agir sobrenatural de Deus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqueles que ouvem e creem na palavra é porque tiveram juntamente com ouvir a palavra a revelação de Deus. Aqueles que ao ouvir não creram é porque faltou-lhes a revelação. E aí vocês têm o capítulo 2 de 1 Coríntios para verificar que, embora houvessem homens sábios, homens entendidos no tempo de Jesus Cristo e no tempo de Paulo, mas nenhum deles reconheceram a Cristo. E como é que o homem pode ler o Antigo Testamento e verificar todas as profecias que se cumprem nele, e mesmo vendo não crer? Aí o apóstolo Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus, e como tal, ele é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Cristo é a sabedoria de Deus, a qual jamais penetrou o coração do homem. Ou seja, Cristo, como sendo Deus encarnado,
o Salvador da humanidade, está fora da visão humana, do ouvir humano e do sentir humano. Nenhum homem pode crer em Cristo. E Paulo diz o seguinte: o homem sem revelação olha para Cristo, ou o interpreta como maldito, ou o interpreta como loucura. Todos que olham para Cristo sem a revelação do braço do Senhor diz: este homem é um maldito, porque para morrer do modo como ele morreu, deve ter cometido tanto pecado, porque é homem miserável para merecer isso. Ou então fala: deve ser um louco, porque um homem sem aparência nem formosura vir falar que é o caminho, a verdade e a vida, só sendo louco. Mas quando a revelação chega, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, quando aquilo é revelado no seu interior, como diz capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios, mas, embora os olhos não viram, embora os ouvidos não ouviram, embora o coração do homem seja incapaz de compreender, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. É o Espírito Santo. Pode ser você que pregue, mas é o Espírito que revela. Versículo 16 de Romanos 10: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a palavra é o veículo para levar a fé ao coração. De quem? Vejamos. Mas pergunto, versículo 18. Tem na sua Bíblia essa questão? Mas pergunto. O que significa mas pergunto? Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que a gente lê a Bíblia igual come sopa, vai engolindo, e não dá certo. Você tem que ler a Bíblia igual come mocotó, igual come costela, chambaril. Tem que mastigar, tem que morder. Você tem que ler cada expressão e falar assim: eu preciso entender essas questões. Porque ontem alguém me disse: está vendo aí, ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então prega que ele vai crer. Não, este é um princípio. A fé é veiculada pela instrumentalidade da pregação da palavra. Mas perguntou. Eu pergunto. É o que ele pergunta: porventura não ouviram? A fé vem pelo ouvir? Vem, mas eles não ouviram? Eles ouviram ou não? Quer dizer que basta ouvir? A fé vem pelo ouvir, mas eles não ouviram? Ouviram. E por que, tendo ouvido, não creram? Está escrito, queridos. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Verifique como o apóstolo Paulo é sábio, pela iluminação, inspiração e direção do Espírito Santo. Ele começou falando de Isaías 53, quem creu em nossa pregação. Só que Isaías 53 não fala, não é da encarnação de Cristo, não fala que ele foi surgindo como renovo de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E ele continua dizendo de Isaías 53, ele está dizendo que Cristo, ele agora saiu por toda a terra. Esse toda a terra não é toda a universalidade do globo, mas por todo o mundo habitado da época, do seu mundo, ali em Jerusalém, em Samaria, em Judeia. Jesus andou por toda aquela região. Ele andou, o próprio Jesus era o pregador. O pregador não era o apóstolo fulano, ou beltrano, ou bispo, ou não, esqueçam esses nomes. O pregador aqui era o próprio Deus encarnado. E aqui não haveria desculpa para falar que houve falha na pregação, porque é Jesus quem está pregando, ou quem pregou no seu tempo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo.
Mas eles não ouviram? Sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. E ele torna a perguntar: pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Chegou ou não chegou ao conhecimento de Israel que o Messias chegou, que ele era o Cristo, provado com os sinais, milagres e prodígios do Espírito Santo? Quando Cristo curou o cego de nascença, houve aquela discussão no capítulo 9 do Evangelho de João. Não está lá dizendo que eles diziam que aquele homem não podia ser o Messias, porque ele havia curado em dia de sábado? E alguém disse: ora, se ele não é da parte de Deus, como é que ele cura um cego de nascença? Então eles ficavam na dúvida. Eles viam, mas eles não podiam crer. É aquela luta entre o ver e o crer. O ver diz é, mas o coração fala: mas eu não creio. Eu pergunto: terá porventura chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí o apóstolo Paulo vai fundamentar: Moisés já dizia. Eu quem? Eu quem? O Deus eterno, o Deus soberano. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu provocarei a ira. É uma determinação de Deus. A rejeição que Israel teve de Cristo, ou quando Israel rejeitou a Cristo, não era exatamente porque eles queriam ou não queriam, mas é porque Deus tinha um propósito. Deus, colocarei vocês, Israel, em ciúme contra um povo. Vocês ficarão enciumados quando eu me voltar para eles. Versículo 20: e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me... Ora, se nós não procurávamos, como é que nós o achamos? Aqui está bem claro: salvo não é aquele que procura, é aquele que Deus quer. Não procurava. Revelei-me aos que não perguntavam por... Revelei-me. Salvação é quando Cristo vai a alguém que não o procura, vai a alguém que não pergunta por ele, que não quer saber dele, mas ele vai lá e se revela. E quando ele se revela, a pessoa começa a ter uma alteração nas suas faculdades volitivas, emotivas. Todo o seu ser entra num processo de constrangimento, de quebrantamento, de arrependimento. E muitos não sabem explicar o que. Só sei que amo a Jesus. Mas você não procurava por ele? Você não o buscava? Sim, mas ele revelou-se a mim. Versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus rejeitou o seu povo na sua plenitude? Ele diz não. Há alguns, como eu, ele dá o exemplo de si mesmo. Há alguns, como dá o exemplo aqui dos 7.000 no tempo de Acabe, que Deus é quem os separa para essa bênção da salvação. Por isso ele diz no versículo 4, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim. Foi Deus quem reservou 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, ou seja, do mesmo modo que no tempo de Acabe, agora também no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Sabe o que isso significa? O que Israel buscava ou busca não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros? Os eleitos o alcançaram, e
E os outros? Quem são os outros? Aí está um princípio, queridos. Não invente, faça sempre o que está escrito. Os eleitos o alcançaram. E os outros, esse outros está em oposição aos eleitos. Se os eleitos o alcançaram, os não eleitos, que são os outros demais, foram. Não diz se endureceram, foram endurecidos. A pergunta-chave é: quem os endureceu? Quem os endureceu? Ou quem endureceu o coração deles? O Ademar já pegou o ritmo, né, Ademar? Porque sempre que o pregador faz uma pergunta, a resposta sempre está na Bíblia, nunca no pregador. Pelo menos neste ministério. Versículo seguinte: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Não concordo, problema seu. Eu tenho uma sugestão para ti que não concorda. Um estilete custa menos de R$5. Uma gilete custa bem menos. Corte bem no cantinho a folha da sua Bíblia, e você não terá problemas ao ler a sua Bíblia, porque você não vai enxergar, não vai estar aqui. Porque se você não acredita, sempre que você passar por aqui, a sua consciência vai ficar assim, ó. Mas se você arrancar a página, bem no cantinho, você não vai perceber que está faltando, mas você vai passar direto. Aí você vai ter paz até o dia da vinda de Cristo, quando Jesus olhar para ti e falar: servo mau e negligente. Capítulo 10 de João, versículo 22 em diante. Veja que coisa linda, quando Jesus fala com palavras explícitas a respeito da salvação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Veja qual é a interpelação dos judeus: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Olha a resposta de Jesus no versículo 25 em diante. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. Ou seja, não é por falta de falar, não é por falta de pregar, não é por falta de ouvir. Já vou-lo disse, vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus não somente falou, mas provou com as obras, com os sinais e prodígios que ele realizava no nome do Pai. A ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, a cura do leproso, e assim todas as outras curas e milagres que Cristo fez, eram provas incontestáveis de sua messianidade. 26: mas vós não credes, porque não abris o coração. Vós não credes, porque vocês precisam
me aceitar como seu suficiente Salvador. Vós não credes porque decidiram não crer. É isso? Mas é assim que o povo faz aí fora. Por que eles não creram? Ah, porque não quiseram. Essas respostas eu não quero. Rejeite, querido. Jesus disse: eu já falei, preguei e provei o que sou mediante sinais e prodígios, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus mente? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas jamais perecerão, e da minha mão ninguém poderá arrebatá-las. Essa ideia de que a salvação é o homem que segura nos vestidos de Deus, e se ele soltar ele cai, é do cristianismo apóstata. A Bíblia Sagrada diz que as ovelhas de Jesus estão seguras nas mãos dele. E se o mundo, o diabo ou qualquer outra criatura nos arrancar das mãos de Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus é todo poderoso. Por isso que a Bíblia declara que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só pode dizer essas palavras aquele que sabe quem é Deus, como o apóstolo também disse em outro lugar: pois eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele não disse: eu sou poderoso para guardar o tesouro. Ele diz: eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia! Todavia, embora todos esses textos sejam contundentes, existem outros textos da Escritura que parecem semear dúvidas, ou pelo menos contradição, sobre tudo isso que estamos colocando. Tem um texto, ou são dois textos, efetivamente, que parecem trazer uma dúvida cruel ou crucial, e talvez enquanto esse texto não for bem esclarecido, sempre vai permanecer aí uma dificuldade de entendimento nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também há um outro texto, aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se tornou manifesta, ou se manifestou salvadora a todos os homens. É um texto que é parente, próximo deste texto de 1 Timóteo. Então, baseado nesse texto, alguns dizem: está vendo? Deus deseja salvar a todos. Se Deus deseja, então não há eleição e predestinação da parte de Deus, porque por Ele salvaria a todo mundo. Mas seria isso exatamente o que esse texto está dizendo? A falta de entendimento real da Escritura existe em muita proporção nos dias de hoje, porque nunca houve uma época em que a igreja de Jesus Cristo na terra fosse tão analfabeta no sentido de conhecer a Escritura como nos dias de hoje. Nunca houve tanta ignorância
Os irmãos me desculpem, nós não estamos falando isso com nenhuma arrogância ou pretensão. Estamos apenas declarando um fato. Você pode chamar um cristão de 10 anos e falar com ele assuntos básicos da fé cristã que ele não saberá. Isso porque as pessoas se convertem a Cristo, muitas vezes, em lugares em que a Bíblia nem é aberta. Ou então, com aquelas pregações de 3 pontos. Já ouviram pregação de 3 pontos? Primeiro ponto, lê o texto. Segundo ponto, sai do texto. Terceiro ponto, nunca mais volta para o texto. Porque depois de ler o versículo, a pessoa vai contar a sua vida. É porque eu era gay, eu era mãe de santo, eu comia defunto. As pessoas ficam, ele comia defunto, que coisa fenomenal. E aí ele vai falando as misérias que ele fazia da vida pregressa, e o povo fica, e sai de lá cheio, sei lá de quê. Porque o que deve ser pregado é a palavra de Deus. Então, essa cultura em que as pessoas dançam rap, dançam pagode, dançam forró, e tem um tanto de bailarinos, homens e mulheres dançando ali durante 2 horas. Depois, quando falta 15 para as 10, vamos passar a palavra para o pregador da noite. Essa cultura não pode gerar bereanos, efetivamente. Aí a pessoa vem aqui e tem razão de não gostar, porque nós louvamos 4 canções com a igreja toda e gastamos 1h10 ministrando a palavra em todos os cultos. E na conferência são 2h30 de pregação, ou 3 horas em cada encontro. Esse pastor fala muito. Não é que eu falo muito, é que você não está acostumado com a palavra. Você se assenta diante do televisor e assiste um filme de 1h30, de 2 horas, e acha bom. Você assiste um jogo de futebol que passa dos 90 minutos para a prorrogação, para os pênaltis, você está lá. Mas na hora da palavra é muito. É uma cultura de pessoas que não leem a Bíblia, que não pregam a Bíblia e que não gastam tempo com a Escritura Sagrada. Então, quando nós vamos tratar de temas assim, o conflito está estabelecido. E quando nós lemos um versículo como esse de 1 Timóteo 2,4, a conclusão é sempre uma conclusão precipitada. Porque se Deus deseja que a totalidade da humanidade seja salva, com esse entendimento superficial deste texto, então nós estamos cheios de problemas. Primeiro, a Bíblia está cheia de contradições. Ora diz uma coisa, ora diz outra. E para mim, se assim o fosse, ela não me serviria. Segundo, se Deus deseja que todos os homens de fato sejam salvos, então eles serão. Por quê? Porque Deus é aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Ou será que alguém é capaz de frustrar a vontade de Deus? Alguém consegue frustrar? Tem alguém aqui que consegue frustrar? Se Deus deseja salvar a todos, se Ele não conseguir desejando, é porque Ele é um fracote. É isso? Em Isaías capítulo 46, versículo 10, Deus diz assim, olha, versículo 9 e 10, eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. Mas que pretensão é essa, Yahvé? Ele diz, eu sou. Eu sou. E alguém perguntaria, dá-me uma prova de que tu és. Ele diz, eu anuncio desde o princípio como será o final. Eu dou a vocês a história
e vocês então tornam-se minhas testemunhas, de que quando cada evento predito e determinado acontecer, você abaixa a cabeça e fale: Ele é Deus. Ele é Deus. Porque Deus não é alguém que simplesmente finge ou deseja ser. É aquele que dirige a história, que cria todas as coisas visando a realização e concretização da sua vontade. Ele diz: o meu conselho permanecerá de pé. Sabe o que é o conselho de Deus, queridos? Sabe o que é o conselho de Deus? É a sua determinação antes de criar qualquer coisa. Ele determinou o que criar, por que criar e como se desenrolaria a história com vistas ao seu propósito. É a sua deliberação. E no momento que Deus começou a estabelecer este propósito eterno, diz a Escritura no livro de Isaías, também no livro de Romanos, que não havia com ele nenhum conselheiro. Não havia um arminiano lá para falar: Senhor, não faça assim, faça deste modo. Não havia nenhuma intervenção de mentes caídas para auxiliá-lo o modo como fazer. Ele, sem conselho algum, deliberou a sua vontade, estabeleceu a sua vontade, e ele diz: o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. Peguem Isaías 46, versículos 9 e 10, guardem na sua memória, não se esqueça deles. E no dia então, no último dia, de frente a Deus, você deverá então se lembrar desse texto, e você poderá olhar para a história toda do passado, e se as coisas não tiverem acontecido conforme a sua determinação, conforme o seu conselho, você poderá olhá-lo na face e dizer: tu não és Deus. Mas a Bíblia já prediz o que acontecerá: todo joelho se dobrará. O que é isso? Será exatamente que tem que dobrar o joelho, ficar ajoelhado? É só isso? Não. Significa que todos os corações, desde os anjos até os homens, todo o universo terá no coração a certeza e a consciência de que Ele é Deus, porque Ele efetua toda a sua vontade. Então, se Deus deseja salvar a todos os homens, se esse é o entendimento deste versículo, se Deus deseja a totalidade plena da humanidade, desde Adão até os últimos, então os universalistas teriam a razão. Ninguém se perderá. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, então como entender esse texto? Eu só consigo ver assim. Você verá hoje de outra maneira. Para nós entendermos o que significa todos os homens sejam salvos, nós precisamos de ler esse contexto aqui. Há um contexto a ser visto. E a partir do contexto deste capítulo 2, precisamos partir para um contexto maior, que é o contexto de toda a Bíblia. E aí nós vamos começar a entender as ocasiões em que a Bíblia diz todos os homens, o que isso significa. Então leiamos a partir do versículo 4 em diante. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto, ó, explicativo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate, em resgate por todos. 2 pontos. Tem 2 pontos aí? Novamente nós temos todos aí. Vejam, versículo 6: o qual a si mesmo se deu
em resgate por todos. 2 pontos. Esses 2 pontos indicam uma explicação que se segue. Sempre que se usa os 2 pontos, segue-se uma explicação do que foi dito anteriormente. Sempre. Isso é uma regra gramatical. O que significa em resgate de todos? Diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, queridos, afirmar que Deus deseja salvar a todos os homens e que Cristo morreu em resgate de todos é um testemunho que precisa ou precisava ser anunciado no tempo oportuno. Haveria de chegar uma época chamado tempo oportuno, que essa mensagem então seria divulgada. O que significa que antes dos tempos oportunos, então esse testemunho permanecia como um mistério. Era mistério. Havia um mistério de Deus. Deus deseja salvar a todos, mas as pessoas não sabiam disso. O mistério oculto em Deus, que Cristo morreu em resgate de todos, é um testemunho que aguardava o tempo necessário, ou o tempo devido, para que só então essa palavra pudesse ser divulgada a todos. Versículo 7: para isto fui eu designado. Paulo disse: olha, não somente havia um tempo determinado para se testificar esse todos para a salvação, mas eu, Paulo, fui designado para ser o mensageiro a revelar esta verdade. Paulo, então, o mesmo que escreveu o capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos, não estaria entrando aqui em contradição. Ele está dizendo: olha, vocês sabiam que Deus deseja salvar a todos os homens, que Cristo morreu em resgate de todos, e que isso é um testemunho que aguardava o tempo oportuno para que fosse divulgado, e que eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que mensagem é essa? O que significa salvar a todos? Será que esse todos inclui toda a humanidade, ou será que tem um outro significado? Para isso nós temos que nos recordar agora de um contexto geral da Bíblia, quando lá no princípio Deus criou o homem, Adão. A palavra Adão significa humanidade, e ali em Adão toda a humanidade estava criada. E ali nós temos então o desenvolvimento dessa humanidade, que vai até Noé. Em Noé, Deus destrói toda a terra, e a partir de Noé começa-se uma nova geração. Agora Noé é o cabeça deste novo começo. A partir de Noé, dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, começa-se uma nova civilização. E agora essa civilização nova vai até onde? Onde? A Torre de Babel. E o que acontece na Torre de Babel? Essa nova geração se rebela em massa contra Deus. Construir a cidade, a Torre de Babel, como diz o texto, cujo tope dessa torre chegasse até os céus, é a rebelião declarada dos homens, como quem pensasse: se Deus de repente pensar em nos destruir de novo com um novo dilúvio, como Ele fez aos nossos antepassados, eu duvido, porque nós somos capazes de fazer uma torre, e aí as águas podem subir, que nós também subimos a nossa torre, e assim nós não vamos morrer. O juízo de Deus não pode nos alcançar, e deste modo tornaremos célebre o nosso nome. O homem, olha o egocentrismo, olha o homocentrismo, olha que a cultura desse século, quando você, ou quando alguém, ou quando algum grupo religioso diz que a salvação é mediante obras, como alguém que coloca tijolo sobre tijolo, tentando construir com as suas obras a sua própria escada que te leve aos céus.
e se esquecem, conforme João capítulo 1, versículo 51, que Jesus é a escada que te leva aos céus. Então, quando aquele povo, aquela nova geração, na Torre de Babel se rebela contra Deus, diferentemente do tempo de Noé, que Deus destruiu a todos, ele pensou: não, eu vou deixar todo mundo aí. Eu farei diferente dessa vez. Eu vou chamar Abraão, o homem a quem eu escolhi, vou tirá-lo do meio dessa geração rebelde e vou começar de novo com Abraão. De maneira que de Abraão eu farei uma nação, e esta nação será o meu povo, e eu serei o Deus desta nação. Mas, Senhor, e as outras nações? São as gentes, são os gentios, são as nações gentílicas. Estes eu os abandonarei. E a partir então de Gênesis capítulo 12, nós vemos bem claramente que Deus determina um relacionamento com a nação de Israel. E Deus diz com muita frequência em todo o Antigo Testamento que Israel era uma nação santa. O termo santo ou santificar na língua hebraica, tanto quanto na língua grega, significa cortado e separado. Cortado daquele meio e separado daqueles povos. Por isso que a Bíblia diz a Abraão, o próprio Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceram os 12 príncipes que se tornaram os 12 príncipes de Israel, dos quais, a partir de então, nasceu o que se conhece como o povo de Israel, cuja história preenche mais de 90% de todo o Antigo Testamento. Então, havia uma ideia de que o Messias prometido era para Israel. De quem era o Messias? De Israel. A quem pertence o Messias? A Israel. E as outras nações? Eles não tinham conhecimento da lei, não tinham conhecimento dos profetas, viviam abandonados. E isso é bíblico. Abra comigo em Efésios capítulo 2, momento no qual o apóstolo Paulo explica essas coisas que agora estamos falando. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, aos gentios aí, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem jamais imaginaria? Eu não sei quantos de vocês já prestaram atenção a um fenômeno do Novo Testamento, de que todo ele é uma confirmação ao Antigo Testamento. Não há novidade. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai pregando e vai dizendo, como disse Davi, como diz Isaías, como disse os evangelhos, diz, para se cumprir o que diz o profeta. Então não há novidade alguma. É apenas a confirmação e a realização das promessas, das sombras e figuras do Antigo Testamento. E onde é que está o fenômeno então? Existe algo no Novo Testamento que, embora ventilado no Antigo, é uma novidade do Novo Testamento. Porque outrora era um mistério oculto. É a verdade sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a grande novidade do Novo Testamento. E o que é esse corpo de Cristo? Capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então aqueles que estavam distantes, venham vocês. Não, mas nós somos gentios, nós não temos, venham. Vocês agora são aproximados às alianças, são chamados a participar, são chamados a integrar. Mas como? Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A paz aqui entre judeus e gentios, o qual de ambos quer dizer o quê? Dois. De ambos, judeus e gentios, fez um. Este é o mistério, é a grande novidade do Novo Testamento, que Deus vai unir dois povos, pelo menos os gentios como uma categoria, há uma outra categoria de judeus. Só que há um detalhe: alguns judeus messiânicos do tempo presente dizem, está vendo aí? Eles vêm para nós vamos permitir, por causa de Cristo, que vocês participem das nossas bênçãos. Quando essa união é efetuada, judeu não é mais judeu, e gentil não é mais gentil, porém Cristo é tudo em todos. Aí o apóstolo Paulo diz: por isso na igreja não pode haver judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são regenerados pela vida de Deus e, portanto, membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Essa é a grande novidade do Novo Testamento, que até chegar o tempo oportuno, ninguém sabia que isso aconteceria. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam. Quem eram os que estavam longe? Quem eram os que estavam perto? Paz aos judeus, paz aos gentios e também aos judeus. Este mistério desta união mística, em que judeu é agregado a gentil, e gentil agregado a judeus, e que agora misturados constituirão uma unidade com Deus, é o mistério que aguardava por ser revelado em tempos oportunos. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, todos os homens, ele quer dizer não somente os judeus. Quando ele diz todos os homens, não está dizendo da totalidade da humanidade, mas está dizendo da universalização da graça. A graça não é exclusiva de judeus, mas é para todos os homens, para brasileiros, para portugueses, para franceses, para ingleses. Se nós voltarmos, adiantarmos uma página aí da Bíblia para Efésios capítulo 3, Paulo vai nos explicar esta verdade de maneira explícita. Ele aqui no capítulo 3 estará explicando o que é o tempo oportuno, lá de 2 Timóteo capítulo 2. Por esta causa, que causa? Por esta causa, ele falou agora, a causa desta união, desse agregar de gentios e judeus, formando um só corpo com Deus. Esta causa, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo recebeu de Deus um ministério muito definido. Vá aos gentios, dizer a eles que eles têm parte no plano de salvação. Vá aos gentios, afirmar para eles, revelar-lhes que Deus se voltou para eles
para que juntamente com os judeus, aqueles que tinham um coração arrogante de pensar que eram os exclusivos de Deus, não, agora todos, uma mistura de nacionalidades, sem exclusividades, a totalidade dos homens, não em número, mas em nações, toda a humanidade, ou seja, há salvos em todas as nações da face da terra. Por isso ele diz: por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido, porque poucos entenderam isso, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que ele escreveu há pouco, resumidamente? A união, judeus e gentios, num só corpo com Deus. Este é o mistério. Versículo 4: pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Você lembra que lá em 1 Timóteo 2,4, fala que aquela verdade, era uma verdade que aguardava o tempo oportuno para ser pregado? E agora aqui diz que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os 6, ele é explícito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deus deseja que todos os homens, em outras palavras, Deus deseja que não somente os judeus, mas que os demais também sejam salvos. Esta era uma verdade oculta e que não fora dada a conhecer até que chegasse o tempo oportuno de ser ministrada. Todos os homens quer dizer a somatória de judeus e gentios. Isso é provado em outros textos. Abra por favor no livro de Romanos, no capítulo 3. Que se conclui? Qual a conclusão a que chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Nós judeus. Vantagem sobre quem? Sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando diz gregos aqui, queridos, quer dizer gentios de uma forma geral. Vocês já devem ter lido em algum livro, ouvido, que a cultura grega, desde o 3º século antes de Cristo, essa cultura grega havia dominado todo o mundo e helenizado todos os habitantes daquele mundo antigo. Então, quando falava os gregos, não queria dizer somente os nascidos na Grécia, mas significava todos os homens sob o domínio grego e sob a influência da cultura e da língua grega. Por isso que diz, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, ou no caso os gentios, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então veja como o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra todos para mostrar essa união. Os judeus e os gentios, sem exceção, são todos que estão debaixo do pecado, não importa qual é a nacionalidade. Versículos 21, 22, 23. Mas agora, uma vez que Paulo colocou todos numa só condição, mas agora sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há, quando diz porque não há distinção, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele está dizendo o quê? Que Ele considera os gentios na mesma proporção que os judeus. Eu sei que ainda tem alguém que diz assim: não, mas se Deus salva a um porque Ele elegeu, e não salva o outro porque Ele negou a graça da salvação, Deus fez acepção de pessoas. Eu diria que não. Basta você refletir um pouco, basta você pensar um pouco. Imagine que a linha arminiana, que prega que Deus não elegeu ninguém, coisa nenhuma, e que prega que é salvo só quem quer, essa doutrina e visão arminiana de salvação dependente do homem, ou da vontade do homem, esta sim, fala de um Deus que faz acepção de pessoas. Por quê? Porque é dito que quando for a hora de os homens entrarem na barca do inferno, ou na barca do céu, como diz a literatura portuguesa, então neste momento, Deus vai medir as pessoas fazendo distinção. Você é bom ou ruim? É ruim? Barca do inferno. Você é bom ou ruim? Ah, você é bom, estou vendo, você é bacana mesmo. Barca do céu. Este Deus, Ele faz distinção entre o bom e o mal. Ele é exclusivo pelos bons. O Deus arminiano, que salva o homem pelas suas obras, ele acredita que somente os bons merecem, os maus não merecem. Este Deus pregado nesta visão é um Deus que faz acepção de pessoas. E alguém dirá: ora, mas eleger a um e não eleger o outro também não é acepção? Eu diria que não, porque o critério da eleição não é se o homem é bom ou mau. O critério da eleição não é se o homem é branco ou negro. O critério não é se ele é judeu ou grego. O critério não é se ele tem boas obras ou mais obras. Qual é o critério da eleição? Amei a Jacó. Eu sou constrangido pelo amor, não pelo preconceito. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que nós falarmos aqui, daqui para frente, não será suficiente para esgotar as dúvidas. Tudo que nós falarmos daqui para frente não é suficiente para traduzir esta verdade na sua máxima. O apóstolo Paulo, depois de escrever os capítulos 8, 9, 10 e 11, tratando de cada detalhe, cada consideração, cada argumentação contra essa verdade, e ele trazendo as respostas, ele então conclui esta verdade e conclui essa apologia a essa verdade com as palavras de Romanos 11, 33 a 36. E a semelhança dele, eu gostaria de encerrar essa conferência fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, que aqui estão escritas. Ó profundidade da riqueza! Deus tem uma riqueza de sabedoria profunda. O homem não consegue mergulhar nas profundezas de Deus. Se você, depois de ouvir todas essas mensagens, ainda continua: mas por quê? Eu sou insuficiente para te explicar o porquê. Sabe aquela situação, vou dar um exemplo humano, rasteiro, que nada tem a ver com Deus, mas que você pode compreender. Sabe quando um jovem se apaixona por uma moça? E todo mundo está dizendo, e olha como uma questão semântica é interessante. Quando eu digo todo mundo, não estou dizendo todas as pessoas do mundo. Eu quero dizer que todo mundo, aqueles que estão ali. Está vendo como a questão semântica é complexa?
Todo mundo diz: não sei o que esse rapaz viu nessa moça. Feia, banguela, desempregada, mora longe, não tem telefone em casa. E o rapaz olha para ela e vê a Barbie. Só que a noiva desse rapaz apaixonado só tem 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. As pessoas falam: ele está cego. E ele fala assim: gente, não sejam preconceituosos. Eu a escolhi não pelo que ela é, não pela largura, as dimensões, mas por quê? Eu não sei. Eu vejo ela tão linda. É do coração. Amor não se explica, se sente. Amor se desfruta. É por isso que, se vocês olharem para cada casal aqui, você fala assim: meu pai, tem nada a ver. Mas a pessoa que está ali sabe, tem tudo a ver. O amor não é preconceituoso. Tem gente que fala assim: eu nunca me caso com um homem branco. Porque quando diz assim, diz na base do preconceito. Quando se apaixona pelo homem branco, tem que engolir as palavras. Você não disse que não casaria com um homem branco? É o amor que quebra o preconceito. Mas não se entende com a mente natural. Ora, se falando do amor de um homem para com a mulher, que é um exemplo rasteiro, como nós podemos entender o amor eletivo de Deus por nós? Por que que ele me escolheu? Vai entender isso. Dá para explicar? Não dá para explicar. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. A sabedoria e o entendimento divinos não está à altura do homem. Já dizia Deus através de seu profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. O modo como você pensa, o modo como você dirige, não é o modo como eu faço as coisas. E para que você fique bem claro de que os meus pensamentos e meus caminhos não são os seus, como dista os céus da terra, assim também dista os meus pensamentos dos vossos, e os meus caminhos dos vossos. Então, se eu leio a Escritura, esse tema, e ele é tão contundente e claro, mas eu não posso entender o que de fato aconteceu com Deus ao decidir fazer assim, se eu não entendo, mas sou um servo de Deus, eu apenas me curvo diante dele, porque Deus sabe o que faz. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro para falar como fazer ou não fazer? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Em outras palavras, se você não deu nada para ele, ele não te deve nada. Isso é adoração. Lembram quando Jó, antes de se descobrir como ele adorou a Deus, quando perdeu tudo, Jó rasgou as vestes, rapou sua cabeça, jogou cinza sobre si, caiu prostrado de joelhos e disse: nu eu nasci, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Adorar
é dar a Deus o que lhe é devido. Nunca usurpe a Deus. Não tenho nada, não posso nem questioná-lo por nada. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos declarar essas palavras com o nosso coração, em nome de Jesus. Abra o seu coração neste momento, seu espírito, somente se você crer. Se você não crer, você pode ficar calado, ninguém vai te censurar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos aplaudir este Deus, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.